Estamos chegando no módulo 3 e agora nós vamos para as estratégias de conteúdo para as redes sociais. Agora nós vamos falar a parte mais importante de um trabalho de um social media, a criação de conteúdo. Existem vários tipos de conteúdo que nós podemos explorar. Nós vamos tocar cada um deles. Os vídeos, eles são extremamente eficazes para gerar engajamento rápido e o mais utilizado no atual momento. O público prefere vídeos curtos de até 30 segundos que trazem uma mensagem clara e objetiva. Sempre, não fica gaguejando, faz de novo. Os carrosséis funcionam bem para explicar tópicos mais complexos e educativos. Saiba separar os conteúdos. Os stories são ótimos para gerar uma interação imediata com enquetes, perguntas e story é relacionamento. Pegou o celular, fala como se estivesse falando com a pessoa na sua frente, sem papas na língua, sem querer falar um português super maravilhoso. Não, tá? Story é relacionamento. Já os Reels funcionam como mini vídeos virais, sendo uma ótima maneira de ganhar alcance. Tem sido muito viralizado esses Reels de memes principalmente. As lives, depois da pandemia, nós sentimos que deu uma caída, mas ainda assim te deixa próximo com a audiência. É sempre importante você fazer, claro, em horário que as pessoas não estão trabalhando, então à noite ou bem cedinho, depende do seu público e que, claro, isso seja divulgado com antecedência para que as pessoas se programem, né? O que funciona muito são lives de venda. Vou dar um exemplo da Virgínia com as lives da WePink, por exemplo. Ela avisa antes e as pessoas se preparam para esse momento. E geralmente ela faz perto do 5º dia útil, que é o dia do pagamento. Adivinha para quê? Agora vamos falar sobre os seus textos. Conteúdos mais longos podem ser explorados em plataformas como o LinkedIn, onde há um público interessado em insights mais profundos sobre aquilo que você está escrevendo ou sobre a empresa que você está escrevendo, mesmo se for sobre você ou sobre o seu cliente. Para criar engajamento, você precisa utilizar CTAs. O que é um CTA? Call to Action. As pessoas gostam de botar o inglês aí, mas é uma chamada para ação. Mas você precisa usar esse CTA de maneira inteligente. Lembre-se sempre de convidar o público para comentar, compartilhar ou interagir de alguma forma com o seu conteúdo. A personalização das mensagens também é fundamental. Quanto mais o conteúdo parecer direcionado à pessoa que consome, maior a chance de engajamento. Lembra que eu falei para você lá no módulo anterior para você estudar o seu cliente? É disso que eu estou falando. Quanto mais você direcionar e falar com a pessoa que está vendo o seu conteúdo, maior é o sucesso. A identidade visual é outro ponto crucial para manter uma constância de cores, fontes, estilo gráfico nas suas postagens e ajuda a criar uma marca forte e facilmente reconhecível. Na política, por exemplo, as campanhas são reconhecidas pelas cores. E a escrita para as redes sociais também precisa ser muito estratégica. O copywriting, que é o seu texto, deve ser criado e focado para o seu público-alvo. Escreva legendas atraentes e que incentivem a ação utilizando perguntas no começo e CTAs diretos, como você não pode ficar sem saber dessas 5 coisas, sabe? Desperte o interesse. Peça para o ChatGPT, use ele como seu aliado, como seu funcionário. Peça para ele 5 sugestões de CTA que você pode usar no texto e descreva um bom prompt. É essencial que você saiba dar o comando para que ele atenda às suas necessidades. Sempre tente fazer com que o texto e a imagem trabalhem juntos para transmitir a mensagem. Não repita os textos do card na legenda. Isso é um erro que quase todos cometem e eu não é errado, não faça isso. Planejamento é tudo, pessoal. Por isso, é fundamental ter um calendário editorial. Ele te ajuda a organizar suas ideias, garantir que você tenha conteúdo planejado para os próximos dias, semanas ou até meses. Eu gosto de fazer um planejamento anual, depois fazer um planejamento mensal de campanhas e na semana já trabalhar uma semana à frente, mas assim você já tem o grosso, você já tem o anual, você já sabe as campanhas que você vai trabalhar para os seus clientes.
O mensal, você já tem ali as datas definidas e já põe esse briefing para os seus designers, para o pessoal de audiovisual, o conteúdo que você tiver que gravar, você já deixa gravado, e o mensal você trabalha sempre uma semana à frente. Eu acredito que esse seja o melhor método para trabalhar. Assim, na semana que você está pensando na semana subsequente, e ali você não vai ter dor de cabeça e cliente enchendo o saco, perguntando sobre data sazonal, post daquilo, post disso, por que não tem? Não corra esse risco e não desgaste a sua relação com o seu cliente com esse tipo de desgaste por conta de post que você poderia se planejar.